uma visão geral sobre um estudo de viabilidade técnica e econômica de projetos. Esse é o tema da nossa aula 10 do curso de Avaliação Econômica de Projetos. O meu nome é Eduardo Seton e fica comigo depois da vinheta, que é sobre isso que você vai aprender um pouco mais já já. Então, como você sabe, a gente está no esquema aí de uma aula presencial, online. A gente está variando muito esse processo aí durante o curso. E essa aula aqui é uma aula que aconteceu e que ela foi gravada já em sala de aula, só que eu fiz uma coisa muito diferente agora nessa aula, que foi o seguinte. Eu fiz uma análise, vocês sabem, eu fiz uma análise sobre o Google Data Studio, sobre o meu canal do YouTube, e tem um vídeo em especial que tem o título de Entendendo um EVTE, que está aqui na descrição desse vídeo, que é o meu vídeo de 233 vídeos aí do canal do YouTube. É o vídeo que mais tem visualizações e que tem um crescimento assim constante. Todos os meses esse vídeo ele está ou ele é o primeiro ou ele é o meu segundo vídeo aí entre todos os vídeos que eu tenho no canal. Então eu resolvi, inclusive, assistir de novo esse vídeo. E eu trouxe esse vídeo de novo para essa aula de hoje. Só que eu fiz uma coisa diferente. Eu complementei esse vídeo. Você que está assistindo esse vídeo aqui e ainda não assistiu a este outro vídeo, você vai aqui na descrição e você clica que você vai ter acesso direto a esse vídeo. Eu recomendo que você assista, ou então assista primeiro esse vídeo e depois você volta para cá. Ou então você aproveita essa aula, que ela mistura um pouco das duas coisas, aonde eu trago o vídeo e faço uma abordagem um pouco diferente. Eu trago temas diferentes que ampliam a visão em relação a este vídeo, e é isso que a gente vai ver já agora nesta aula, que você começa agora lá na sala de aula do LCCV. Ok? Um abraço e eu te vejo lá. Bem, boa tarde. A gente está começando agora mais uma aula de avaliação econômica de projetos. A gente está chegando aí no finalzinho do curso. Tá? Nós temos essa aula de hoje e mais 4 aulas. Tá? Então, nas próximas aulas, essa aula está sendo gravada e está acontecendo também no presencial. As próximas aulas, todas elas, eu vou fazer também uma enquete na segunda-feira de manhã, para saber como é que fica melhor, né? Se vai ser melhor vir aqui gravar, como foi o caso, a decisão que eu tomei hoje, mas ou se é melhor gravar no online, né? Gravar e colocar para vocês assistirem. Essa aula vai ser aqui, mas ela vai ser uma aula um pouquinho diferente. Eu vou explicar daqui a pouco por que ela vai ser diferente. Agora, essa aula e a próxima, elas são as 2 aulas mais importantes do curso inteiro. Porque vocês viram até aqui juros simples, juros compostos, uma parte de introdução à economia, fluxo de caixa, aprenderam a montar dashboard no Google Data Studio, viram fluxo de caixa uniforme e não uniforme nas últimas aulas, VPL, TIR, Payback, que é uma definição que eu vou fazer na próxima aula, mas eu vou fazer essa definição já com aplicação, e a próxima aula vai ser planilha. É uma planilha que eu tenho, que envolve toda a parte de simulação, inclusive, de avaliação econômica de projetos, só que ela está feita em Excel, ela ainda não está no Google Data Studio. Então, o que é que eu quero fazer? Eu quero pegar essa planilha antes de segunda-feira e colocar ela no formato do Google Data Studio para a gente trabalhar em cima dela. Mas se eu não conseguir, isso a tempo, não tem problema, eu vou mostrar essa planilha no Excel para vocês. Eu já usei, essa planilha foi uma planilha que foi montada por um aluno, na verdade o Josué, que hoje trabalha comigo nos projetos, né, engenheiro de petróleo. Ele montou como um trabalho da disciplina, e a planilha ficou tão boa que eu estou usando sempre como material didático do curso. Para mim, e desde que ele fez essa planilha, eu melhorei ela, e agora vai ser mais uma evolução, que agora eu vou colocar ela para o Google Data Studio. Então o material do curso está sempre melhorando, que é uma das vantagens do digital, né? Que as coisas vão ficando gravadas, o próprio board do Miro, os trabalhos, eu vou agregando em cima do que os alunos próprios estão fazendo junto comigo.
Então esse é um detalhe importante aqui, né, que eu acabei de falar isso, acabei de dar uma aula de administração aqui, queria também passar a minha impressão, né, em relação à questão do online, do presencial e do resultado que a gente está obtendo agora. A aula presencial ela tem um valor muito grande, que acho que eu já conversei sobre isso com vocês, porque a gente está olhando para a pessoa, sabe se está em dúvida, se não está, né? A interação ela é diferente, a interação não tem como negar. Mas existe a outra alternativa que é o que a gente está fazendo na verdade eu não dei ainda esse semestre para nenhuma das 3 turmas a aula que eu acho que é o melhor tipo de aula, que é a aula síncrona. Então a gente está tendo aulas presenciais como essa, gravadas, e a gente está tendo aulas gravadas que vocês assistem de forma assíncrona, onde eu não estou ali junto na hora da aula. Então, uma coisa que eu devo voltar no semestre que vem é com as aulas síncronas. Por que as aulas síncronas fazem muita diferença? Porque durante a aula a gente está efetivamente trabalhando junto. Eu estou num board, ou eu estou num dashboard, ou eu estou em algum lugar onde a gente está manipulando o mesmo arquivo. Eu digo, pessoal, e vocês estão fazendo na hora que eu estou. Estão fazendo na hora comigo. E isso faz com que vocês já saiam da aula com uma parte do trabalho adiantada. Então, um exemplo que eu tenho para dar, assim, como a turma de inovação e empreendedorismo é a turma que eu mais tenho esse tipo de trabalho, de interação, é a turma que eu estou sentindo mais diferença esse semestre, porque o resultado que eu tive nas outras turmas de inovação e empreendedorismo foi muito maior, e eu tentei entender por quê. É porque uma das coisas é porque a aula não está sendo síncrona. Porque quando a aula é síncrona, eu faço uma parte do trabalho com vocês e vocês seguem depois a continuação. Aí fica mais fácil do que, tipo, assistir o vídeo depois, começar o trabalho sozinho. Então tem uma inércia que ela já é vencida na aula síncrona. Mas enfim, é vivendo e aprendendo, né? Mas aqui, na verdade, essa aula de hoje, ela é uma aula um pouco diferente, porque fazendo a avaliação lá no Google Data Studio, dos meus arquivos, tá? Eu encontrei, eu estou aqui na plataforma do YouTube, né? Eu digitei a VTE, que é Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica de Projetos. Eu já falei para vocês isso várias vezes, né? Então aqui tem, ó, o meu vídeo, quando alguém digita VTE, é o vídeo que aparece primeiro. Ó, eu estou com 601 visualizações. Então, é o meu vídeo mais visualizado todo mês. Ou ele fica em primeiro ou ele fica em segundo. E aí eu assisti esse vídeo ontem e eu resolvi dar essa aula de hoje de uma forma um pouco diferente. Como é que a gente vai fazer? Eu vou assistir aqui esse vídeo junto com vocês, né? E vou parando para agregar informações ao vídeo. Vamos começar agora a nossa segunda aula do curso de Avaliação Econômica de Projetos. Então, como vocês sabem, eu dividi o curso em módulos, né? Vocês devem ter ido lá na plataforma já, e lá vocês viram a divisão que eu fiz em módulos. Pode ser que a gente tenha algumas diferenças, né? Algumas variações em relação ao que está lá planejado até o final, mas as variações vão ser pequenas. E lembrem que toda vez que termina uma aula, tá? no máximo, no outro dia, que é a terça-feira, até meio-dia, 1 hora, a plataforma está toda atualizada com o assunto da aula do dia anterior. Isso é muito importante, realmente, se vocês faltarem a alguma aula, vocês vão estar com tudo gravado e vão receber isso no dia seguinte na plataforma, não somente o vídeo, mas tudo que a gente tiver passado, eu escrevi tudo na plataforma, até alguns detalhes da aula, tudo lá, tá? Isso vai facilitar, a minha ideia é que isso facilita completamente a nossa comunicação e que melhore muito para vocês, né, em relação à organização das coisas também. Tá? Tempo a ver aqui, tempo a dinheiro, tempo é uma coisa muito importante que precisa utilizar sempre, né? Então, a gente, só um vídeo assim, uma revisão do que a gente já tinha começado na passada, da início da conclusão do curso. Como eu falei para vocês, a gente tem duas primeiras aulas, mas não só vai ser reposta, mas como vai ser mais carga horária comigo nessa matéria do que as 30 horas que vocês supostamente teriam que vir. Né? Eu espero, é muito mais conteúdo para vocês aqui. Em relação às aulas síncronas, realmente
todos os anos, já foi problema mais, só foi o começo disso, as aulas assíncronas, contar da plataforma do curso. Eu não fiz isso ainda, mas está muito perto de começar a fazer. Por isso que eu perguntei a vocês, né, se vocês tinham aula antes do horário da nossa aula agora aqui, que é uma aula síncrona. Por quê? Porque eu vou gravar algumas aulas e vocês estando com o horário vago antes da minha aula, antes desse horário, de segunda às 13h30, 15h10, vocês podem assistir algum vídeo, alguma coisa antes do horário, antes de começar a aula. E isso vai ser bom porque a gente tem algumas coisas que quem perdeu pode, antes de entrar, assistir a aula passada, por exemplo, ou, muito possivelmente, durante o curso, eu vou passar alguns trabalhos. Eu devo passar alguns trabalhos em dupla, pelo menos em dupla, porque a turma é muito pequena, a turma só tem 14 pessoas, então eu devo dividir vocês aí em grupos de 2, tá? Se vocês quiserem já fazer essa divisão internamente, já podem fazer, porque os trabalhos da sequência vão ser todos em eu vou passar um pouco aqui, porque essa parte é... Essa ideia de um projeto, como eu estava pensando, eu acho que ia ter muita perda, vamos dizer assim, de uma coisa, né, para os 3 cursos, né? Eu vou passar essa parte, que é uma parte mais do curso, né? Eu recebi nele depois que comecei a dar essa disciplina para o curso de petróleo. Tá? Vocês acham que vocês vão concordar comigo, à medida que a coisa flua, vocês vão concordar comigo que, apesar de ser uma matéria ativa, o conteúdo é obrigatório para o engenheiro, mas eu acho que todo mundo que trabalha de alguma forma com projetos, né, tem que saber alguma coisa de estudo de viabilidade econômica do projeto. Né? E qualquer projeto, seja um projeto de engenharia, seja um projeto de tecnologia, seja um projeto de empreendedorismo, de um médico, de um dentista, de um jornalista, a gente precisa fazer um estudo de viabilidade econômica antes de sair gastando. Né? Então, passar essa ideia para vocês é muito importante. Né? Eu já comecei a fazer isso na ano passada, o que é para que você deve isso na ano passada, eu vou reforçar aqui. E aí, hoje a gente já vai entrar um pouco assim, nos conceitos fundamentais, né? Os principais, eu não vou ficar repetindo teoria, falando de juros simples, compostos, assim, coisas de introdução à economia. No final, vocês vão ter uma tarefa para fazer, que é uma revisão de introdução à economia, mas eu não vou ficar aqui, né, jogando teoria, jogando definição para vocês, porque eu vou definir as coisas centrais, as coisas principais, e vocês vão fazer lá a atividade, vocês vão ter a dúvida, vocês vão perguntar o que é isso. E aí, quando vocês sentirem necessidade, vocês me perguntando, vocês já vão estar aprendendo e aplicando no trabalho que eu vou passar. Tá? Isso já vai começar a partir de hoje. Aí a coisa básica, fundamental, entender o que é um fluxo de caixa. Tá? Apesar de todo mundo já deve ter ouvido falar de fluxo de caixa, não sei se todo mundo já viu, né, já se deparou com o fluxo de caixa. Se alguém se deparou com o fluxo de caixa, já só para eu saber. Coloca aí no nosso bate-papo, tá? Já fiz um fluxo de caixa, alguém conhece, alguém já viu o pessoal com fluxo de caixa. Coloca aí uma ideia do nível de informação que vocês têm. Alguém já viu um fluxo de caixa? Deixa eu ver aqui um pouco. O está dizendo que já viu, o Mário também, maravilha, beleza? Tá? Então, o fluxo de caixa, tá? Aqui a gente vai fazer uma definição de alguma coisa que você já viu, e que você precisa, na verdade, todo um estudo de viabilidade técnica e econômica de qualquer coisa, ela começa com o fluxo de caixa. Todas as contas, todos os métodos, tudo parte do fluxo de caixa. Né? É uma palavra-chave da avaliação econômica do projeto. Então, eu recomendo que vocês possam ir no Google, né, e colocar lá fluxo de caixa, coloca em português, fluxo de caixa, coloca em inglês, procura se já tem tabela, se já tem dashboard, se já tem coisas prontas. Esses fluxos de caixa, eles variam de área para área. Tá? Eu vou mostrar para vocês, provavelmente na aula de hoje, eu vou mostrar o fluxo de caixa, por exemplo, em projeto de bagagem. Tá? Mas vai ser simples vocês fazerem as analogias para entender um projeto de engenharia civil, um projeto de engenharia e um projeto de química. Tá? Inclusive, o pessoal de química e petróleo tem coisas que são muito parecidas. Né? Muitos engenheiros químicos acabam trabalhando no setor do petróleo, até porque a indústria da química é uma indústria política também, e acaba tendo muito objetivo. Né? Além do fluxo de caixa, tem o TIA, que é a taxa mínima de adaptabilidade, que a gente vai ver, né? Vai começar a entender o que é isso. O pessoal coloca também no nosso chat aí, quem sabe o que é, quem já ouviu falar de TIA. E o TIA é uma pergunta. O TIA é uma pergunta que é essa taxa mínima de adaptabilidade, e FPM, que é o valor presente líquido. Tá? Essas são as três definições principais que eu separei para a aula de hoje, e a gente vai, à medida que a gente aprofunda, a gente vai entrando em outras definições. E eu vou falar um pouco de teoria desse dashboard, vocês viram que eu falei de dashboard na aula passada. Né? Aqui já tinha usado o DataStudio. Então, o DataStudio, vamos dizer assim, o Power BI é o Business Intelligence, é a ferramenta da Microsoft. Né? E o DataStudio é a ferramenta de BI, vamos dizer assim, do Google. Tá? Então, a gente vai usar durante o curso o DataStudio. Quem quiser, a turma que quiser usar nos trabalhos, quiser usar o Power BI, sim, pode ficar completamente à vontade para usar. Tá? Até porque uma coisa que você precisa saber é o seguinte: tecnologia é commodity.
Como a tecnologia hoje é Power BI, amanhã é outra coisa, além do Power BI tem o Data Studio, tem alguns outros, e o importante, uma vez que você aprender praticamente você aprende todos, o que vai faltar é a habilidade nas coisas específicas. Então, a vida é só quem entra no sul desses caras, desses ferramentas que eu falei, e aprenda. Porque aprender a outra vai ser muito mais fácil. Mas pelo menos uma delas, hoje em dia, é mandatório esse engenheiro. Tá? Então, estou só reforçando aqui uma coisa que eu vou voltar a comentar no final. Então, qual é? Uma vez a matéria eu fiz, para dizer, isso é muito importante, tem tudo, né? Definição de juros e taxa de juros, também eu falei, bem simples para vocês. Todo projeto, que eu acabei de colocar isso na área de administração, todo projeto, que seja um projeto social, de caridade, de uma ONG, todo projeto precisa ter recurso econômico financeiro. Em tese, todo projeto precisa de governo para acontecer. Tá? Então, é muito importante que todo projeto, que a gente defina um projeto e que a gente pense logo no começo, eu faço isso lá em administração, né? A gente define um projeto, fazer a gestão do projeto e desde o começo a gente começar a fazer um planejamento financeiro que garanta que a gente vai ter dinheiro para executar o projeto no final. Tá? Então, isso é muito importante. Na verdade, por isso que vocês estão aqui, essa matéria precisa disso. A ideia é essa, é que vocês consigam pegar um projeto, qualquer projeto que seja, e saber os caminhos de se fazer um estudo de viabilidade técnico-econômica. E ele mostra alguns itens que são importantes para a ideia. Fala do fluxo de caixa líquido em projeto, taxa de rentabilidade, valor líquido e algumas atividades que vocês vão fazer. Até a próxima aula, essas atividades vão ser basicamente uma revisão de processo econômico. Só que vocês vão fazer essa revisão utilizando o Sheets da estudo, ou o Excel e o Power BI. Tá? Vocês vão definir quais as ferramentas. Quem usar o Power BI vai usar o Excel. Quem for usar o Data Studio vai usar o Sheets. Tá? Isso, mas eu estou adiantando aqui um pouco disso, mas fica no finalzinho da nossa aula. Então, basicamente, o que está ali, um resumo do que a gente viu na aula passada, né? Não estou colocando isso só para relembrar, né, que todas as habilidades fundamentais que a gente vai tratar hoje, toda decisão envolve isso, e toda decisão precisa ser tomada por um gestor, um engenheiro. Nós todos precisamos sempre decidir alguma coisa, e toda decisão ela não é simples, ela é difícil, e a gente está sempre deixando outro projeto. Por exemplo, se a gente tem uma grana para investir hoje em algum projeto, e a gente decide um projeto, a gente deixou vários outros projetos lá. Ou seja, na hora de decidir aplicar em um projeto, a gente precisa calcular, planejar e saber qual é o risco que está envolvido naquele projeto que a gente resolveu investir. Tá? Até porque nós sempre julgamos as nossas vidas de pessoas que têm muito dinheiro. Eu falei no ano passado também, engenheiros, né, basicamente trabalham com filho o tempo todo. A gente tem que garantir a segurança das pessoas, a gente tem que garantir que a gente tem que garantir a segurança. Na verdade, a segurança define a engenharia, né, construir coisas que melhorem a vida das pessoas, né, garantindo a segurança em primeiro lugar, com um menor tempo e com o mínimo de recursos possível. Tá? Isso eu acho que é a base fundamental da engenharia, porque construir qualquer coisa, de qualquer jeito, a qualquer custo, qualquer um faz. Um engenheiro constrói coisas que resolvem o problema a baixo custo e não tem como melhor possível. Tá? Então, a decisão-chave que precisa ser tomada é se a gente investe em um determinado projeto. Tá? Ela é técnica economicamente viável. O que podemos fazer para mitigar, reduzir e diminuir os riscos envolvidos? Como construir uma RDE? Quais os métodos para isso? Tá? E como eu já falei, a ideia principal da disciplina é sistematizar a construção de subsídios para uma decisão. Tá? Eu sou focado assim, um método, todo mundo tem um método. Mesmo que o método que a gente usa para fazer algo seja ruim, ou seja, não é possível. Mas é importante ter um método, é importante ter clareza que a gente tem um método para tudo. Tá? Se vocês pararem para pensar um pouco, vocês vão perceber que vocês têm um método para tudo. Talvez eu tenha parado para anotar o método que é o seu. Mas se fizerem isso, vocês vão entender. E vão melhorar os métodos que vocês até o método de estudo cada um de vocês. Tem um método de estudo cada um de vocês. Está assistindo essa aula de uma forma diferente, talvez anotando de uma forma diferente. Cada um de uma forma de produzir um método para fazer algo. Né? Então aqui o que eu vou fazer é mostrar para vocês métodos para sistematizar a decisão. Então eu começo com essa informação que eu acho que é a base de tudo, das variáveis fundamentais da economia, que é o dilema da troca intertemporal. Tá? Usufruir agora e pagar depois, ou pagar agora e usufruir depois. Tá? Essa pergunta é difícil. Qualquer um de nós, tá? Que de repente tem a sorte, né, de ganhar um dinheiro, sei lá, né, sendo uma parte de recurso na nossa mão, ou a gente trabalhar e receber alguma coisa pelo nosso trabalho, aí a primeira coisa que a gente pensa é o que eu vou fazer com esse dinheiro. Tá? Você tem quase sempre, você quando está com dinheiro na mão, você tem duas opções que são essas duas que estão aí. E aí você tem a opção de dizer assim, a opção assim, mais simples é, eu não sei se eu vou estar vivo amanhã e gastar tudo, aproveitar a vida hoje. Ou você pegar o dinheiro e você investir em outra coisa para usufruir depois. Na verdade, essa é a decisão fundamental da nossa vida hoje. Né? A gente, quando abre mão de uma coisa hoje, vocês quando abrem mão do tempo que vocês têm para estudar muito hoje, para se dedicar muito hoje, para trabalhar muito hoje, certamente no futuro vocês podem ter uma folga, vamos dizer assim, nesse sentido. Tá? Por quê? Porque está abrindo agora para usufruir depois. A decisão é fácil? Não. Tá? Então, eu tinha esse livro aí do Reinaldo, né?
que eu recomendo fortemente, é um livro relativamente recente. Tá? O Vidal é um cara que trabalha com do fundo de investimento, é um cara muito diferente. Esse livro é um dos melhores livros que eu comprei esse livro bastante, e esse livro é um dos melhores livros que eu comprei esse livro por 2 anos. Tá? Ele fala de princípios de vida e trabalho. E ele tem outro livro que ele vai tratar especificamente de princípios de debate e voltar para a debate econômica mesmo. Então, eu recomendo. Esse livro eu coloquei algumas imagens do livro na aula de administração. Quem quiser assistir a aula de administração, vai lá no canal do YouTube. Mesmo quem já tenha feito administração comigo, vai perceber que muita coisa mudou. E a administração sempre vale a pena aprender. Então, a aula que eu hoje de administração vai estar no canal do YouTube, vai estar na plataforma, vocês podem acessar o que vale a pena. Tá? Até porque o que a gente está fazendo aqui não deixa de ser um planejamento. Só que é um planejamento especificamente financeiro. Tá? Lá em administração, o empreendedorismo, que são as 3 matérias que eu dou, né? Essas matérias elas são fortemente ligadas uma à outra. Só que em empreendedorismo, eu não entro no detalhe da avaliação econômica de um projeto de uma empresa, por exemplo. Tá? Em administração, eu trato a parte econômica, mas não no detalhe que eu trato aqui. Então, aqui a gente vai para a parte mais econômica mesmo. Então, é por isso que é muito comum eu orientar vocês em uma disciplina assistir o vídeo da outra, tá? Porque elas se complementam muito bem. Então, no livro, né, tem muitas imagens legais como essa que está ali. E a imagem ela é bem simples, mas ela já é muito complexa, assim, porque a vida da gente é feita desses pontinhos que você tem todo. O tempo todo a gente precisa, a gente se depara com uma decisão. E a gente tem uma decisão e a gente tem que decidir. A gente tem que escolher um lado ou outro, ou qual é a decisão que eu vou tomar, eu vou investir ou não no projeto, o que é que eu vou fazer, eu vou trabalhar agora, eu vou, enfim. Sair de casa envolve uma decisão. E toda vez que você toma uma decisão, eu falo sempre, você deixa uma série de vamos estar lá. Então você está focando numa direção. E lembrar que, no caso das finanças, e em boa parte da vida, antecipar custa e retardar renda. Tá? Então isso é muito importante, essa noção é muito importante ter, né? Porque a gente investir, né? Investir qualquer quantia que seja, né? Não vou entrar em questão de finanças pessoais, né? Porque tem muitos caras muito bons na internet, vou ligar vocês aí, por exemplo, que eu vou começar a ligar aqui alguns, né? O Diabo Livro, o Natália Arcuri, o Fábio Sebase, esses caras têm Instagram, eu vou botar isso lá no nosso canal, que está o link para o Instagram deles, e eles fazem isso muito bem na internet, ensinam as pessoas a parte de finanças pessoais, e aqui não é o objetivo, assim, né? Aqui a ideia é uma coisa um pouco mais macro, mas a base da economia, a base de tudo é isso que está aí na tela, né? Vocês vão ver que vão dizer para vocês de outra forma, né? Que antecipar custo, que da renda, que faça escolha, que investe certo, enfim. Então, juro que ajuda. Juro é o que se paga por antecipar, ou o que se ganha com definir isso. Tá? Posso fazer uma definição bem simples do que é juro. Tá? O juro, por definição, é a relação devida ao diferimento ou renúncia ao consumo imediato. Tá? E o risco, uma remuneração que eu podia assumir. Tá? Se a gente pega uma grana hoje, né, e a gente não fecha, né, na verdade a gente vai receber, né, uma remuneração que, na verdade, é em função de guardar o dinheiro para tudo achar agora. Né? E aí a gente vai ter o valor do juro, que é o valor monetário que a gente vai ter no final, menos o valor inicial. Tá? E a taxa de juros, na verdade, que a gente sai fazendo taxa de juros, né? 8%, 5%. Qual é a taxa de juros natural? Quanto está rendendo, por exemplo, hoje a poupança? Alguém sabe qual é o valor da poupança hoje, que é mais ligado em investimento? Quem souber qual é a taxa de juros hoje, por exemplo, básica, coloca aqui no nosso chat. Tá? Então, a taxa de juros, né, é uma coisa muito importante, é um conceito básico. Eu não vou voltar aqui na questão de juros simples, complexos, mas ela é elementar, vocês vão ver isso na apostila do Valmir, que é aquilo que eu vou orientar para vocês darem uma estudada, fazer uma revisão de introdução à economia. Tá? A taxa, a pessoa pergunta, são coisas diferentes, tá, pessoal? Quanto que você ganhou de juros? Aí a gente, quando a gente faz a pergunta, a gente está falando do valor monetário de juros e qual é a taxa de juros. Tá? Então, são coisas diferentes. E a taxa de juros, na verdade, é igual ao valor monetário do juro produzido. Ou seja, existe uma unidade aí que é a unidade financeira dividida pelo valor monetário do capital aplicado. Tá certo? Então, se eu tenho 100 mil hoje, eu aplico em algum lugar e daqui a algum tempo eu vou conseguir capitalizar isso, vou ter 150 mil, nesse processo eu tenho uns juros aí que eu vou estar ganhando porque era apostado nisso. Tá? E qual foi a taxa de juros média? Então, aí tem que se fazer a conta. Então, não é tão simples fazer assim. A taxa média a gente pode fazer somente com a informação que eu tenho aqui. Mas a gente precisa conhecer um pouco mais de economia para fazer um cálculo mais preciso do tempo das coisas, tá? Então, sempre o tempo de dinheiro. Então, a gente lembra qual é a pergunta fundamental que a gente vai ter que responder, ou na hora que a gente vai investir no projeto. A taxa mínima de atratividade ela é boa, vale a pena eu investir nesse projeto ou nesse negócio. Tá? Então, são definições assim, bem simples, né? Então, o Vinícius colocou aí, ó, bem importante essa interação, o Vinícius colocou aqui, ó, poupança 2,97 AA. É bem importante o AA. O AA significa o quê? Ao ano. Todo fluxo de caixa, pegando a informação do Vinícius, viu? E o fluxo de caixa que eu falei, todo fluxo de caixa precisa de um tempo. A janela de tempo que a gente vai considerar no fluxo de caixa, 1 ano, 2 anos, 10 anos. E precisa definir também qual é a base temporal que a gente vai usar. Por quê? Ele está colocando aqui, ó, que a taxa de juros de poupança é 2,97
esse é 100% de CI de 4,25 ao ano. Essas duas taxas dá para a gente comparar. Por quê? Porque é ao ano e ao ano. Então, todo problema de análise financeira, que for fazer prova de concurso, esse tipo de coisa, uma das principais pegadinhas que tem, né, em concurso o cara dá uma taxa ao ano e dá uma taxa ao ano e dá uma taxa ao mês. Aí você aplica, usando, considerando a questão coisa não é, e aí não consegue chegar lá. Então qualquer problema de avaliação econômica começa, né, grave isso, pela definição do tempo do fluxo de caixa, quanto tempo a gente vai analisar, quanto tempo é o nosso estudo da técnica econômica, e o nosso fluxo de caixa vai considerar a base de tempo, mês, ano ou até dia. Tá? Vocês podem fazer, por exemplo, um fluxo de caixa diário do que vocês têm de recurso em conta corrente, por exemplo. Tá? Existe a possibilidade de fazer um fluxo de caixa diário, diário, mensal, anual, decenal, enfim. Cada problema é um tipo de problema. Né? Então, aqui só para repetir, as variáveis fundamentais de dinheiro e tempo são as duas variáveis de transações financeiras. Tá? Acho que vocês entenderam a questão de antecipar custo aqui do retardado, rende, o quê? Somente duas variáveis em jogo. Apesar de ter somente duas variáveis em jogo, tá? É extremamente complexo e muito difícil você ser assertivo em relação a esse projeto vai dar certo, esse projeto não vai dar, vale a pena investir ou não. Até porque se a gente tivesse essa bola de cristal, seria muito mais fácil achar ganhar dinheiro, vamos dizer assim, aplicando mesmo, bolsa, esse tipo de coisa, tem gente que tem essa habilidade, mas mesmo assim sempre supera, se ganha muito. A instabilidade é grande, o risco é grande, mas tudo isso tem um risco. Você pode acabar ganhando mais, mas pode também acabar perdendo mais, apesar desse problema. E apenas, vamos dizer assim, duas variáveis, tá? Ele envolve um nível de complexidade alto, porque o problema específico dele é sim duas variáveis, mas o problema geral, a economia, ela não é uma ciência exata, ela tem um monte de coisas e variáveis que afetam, uma pandemia muda tudo, o valor do dólar muda, o preço do petróleo muda tudo, então a gente está suscetível sempre aos acontecimentos externos, então qualquer projeto, qualquer coisa, está sempre suscetível a riscos externos ao projeto, a gente consegue reduzir, mitigar, a ideia da seguida, mitigar os riscos em qualquer um dos projetos que a gente vai investir. Tá? Então, esse dado é bem interessante para a gente de avaliação econômica de projeto, né, de projetos em si. Né? A gente está falando ali de um projeto qualquer, tá? Isso é bem importante, veja que um projeto qualquer, ele tem essa mesma base. Qualquer projeto ele absorve recursos de um lado e gera recursos do outro. Tá? Um projeto sempre é o objetivo de gerar recursos. Né? Mesmo que seja, vamos dizer assim, um projeto social, os recursos seriam sociais. O que vai mudar, né? O que vai mudar, na verdade, é a nomenclatura. Como a gente está tratando aqui de avaliação econômica, de projeto de engenharia, a gente está tratando aqui de projeto de petróleo e gás, principalmente, de química, de civil. Então, a gente tem que tratar assim na linguagem, vamos dizer assim, do investidor, do acionista. Então, todo projeto, ele requer uma grana para acontecer. Essa grana, se a gente não tiver uma grana para executar qualquer projeto, o que a gente tem que fazer? Conseguir levantar esse recurso. Esse recurso a gente pode levantar através de empréstimos. Vale a pena pegar o empréstimo ou não? O empréstimo significa que quem está emprestando a grana para a gente vai estar ganhando juros e a gente vai estar perdendo. Mas porque o governo não está. Só que a gente pode fazer isso, a gente pode pegar uma grana emprestada, pode e deve. Se a gente conseguir fazer isso e a gente tiver uma confiança grande de que o projeto no qual a gente vai investir na grana vai dar retorno financeiro para a gente. Tá? Então, da onde vem os recursos absorvidos em um grande projeto? Normalmente vem capital de empréstimo ou vem fundos acionistas. Claro que tem outras possibilidades, tem recursos próprios, que a pessoa pode estar investindo, a empresa pode estar colocando, tem recursos de governo, de projetos que você pode conseguir grana para determinado tipo de projeto. A gente já está um pouco sobre isso, acho que não é uma deles, mas eu vou mostrar, por exemplo, a gente vai abrir o site do BNDES, não sei se vai ter que fazer isso, e vou mostrar as linhas de investimento que tem para determinadas áreas, para vocês entenderem qual é o BNDES e como que você pode conseguir um recurso a um custo um pouco mais baixo. E pode vir também de fundos acionistas que vão estar apostando naquele projeto. Tá? Então, o dinheiro entra no projeto, claro que está de forma simples, é macro, né? O dinheiro entra no projeto, vamos dizer assim, é apostado no projeto. E o projeto vai gerar uma receita. E parte desse lucro, do recurso que gerar, vai se transformar em amortização de empréstimo. A gente vai ter que pagar o investimento, a grana, né? Quem emprestou, seja de outra empresa, seja, enfim. E a outra parte vai se tornar um grupo de acionistas. E esse grupo de acionistas ele é normalmente dividido em duas partes. Ou dividido, se transforma em dividido dos acionistas, ou ele é reinvestido, tá? Porque é bem no mesmo projeto, para ampliar o projeto. Se esse projeto está funcionando bem, e ele é investido aí, se torna um ciclo, né? Vamos dizer, virtuoso, para se ganhar dinheiro basicamente em cima do projeto. Tá? Então, eu acho que essa figura, ela foi extraída de um livro, com uma referência lá no final, vou mostrar outras figuras para vocês aqui, mas ela foi extraída de um livro de petróleo, de engenharia de petróleo, de exploração e produção de hidrocarbonetos. Tá? Eu vou passar a referência do livro para vocês. Então, alguns itens importantes como a EVTE. Tá? Vou fazer alguns princípios básicos, né, que são importantes vocês entenderem, alguns princípios básicos que eu estou falando para vocês aqui. Né? Indicadores econômicos. Tá? Quem assistiu, quem fez a iniciação comigo,
tem uma parte lá que a gente fala de monitoramento, né? Fala de gestão que não consegue gerenciar. E essa matéria é fundamental. A gente vai trabalhar com 6 ou 7 indicadores econômicos, que são esses 6 ou 7 indicadores econômicos que a gente usa para tomar uma decisão de se investir num projeto qualquer. Um deles, eu já falei aqui, um deles é o quê? O VPL. Normalmente se usa o VPL, tá? Em geral, se o VPL for maior do que 0, significa que o valor presente líquido, né, que eu já falei, o que é o valor presente líquido que a gente tem. A gente não sabe, por exemplo, quanto a gente vai investir, sei lá, 1 milhão, 2 milhões no projeto. E esse projeto vai ter a gente está prevendo hoje que esse projeto vai ter um retorno no final dele, ele vai ter acumulado um recurso, sei lá, 3, 4 milhões. Só que 3, 4 milhões daqui a 20 anos, a gente não sabe quanto que vale isso daqui a 20 anos. Então, para que a gente tome a decisão correta, ao invés de pensar nesse valor daqui a 20 anos, a gente traz para o presente o valor que a gente estimou para o futuro. Então, é isso que é o valor presente líquido. Então, para que a gente possa dizer assim, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, esse projeto vai ter vai virar um retorno, vai ter movimentado X milhões de reais, ou X mil reais, tá? Com base no VPL. Então, o fluxo de caixa é uma coisa importante, né, para a gente calcular todo o cálculo que a gente faz de todos os indicadores econômicos ligados a um estudo de viabilidade técnica econômica, todos são extraídos basicamente do fluxo de caixa. Tá? Então, sabendo isso, se faz uma triagem de classificação dos projetos que estão em curso, normalmente isso se faz devido a empresa qualquer de engenharia, né? Porque as oportunidades existem, são muitas, tem muitas ameaças, eles passaram a ter oportunidade, né? Mas o que se faz basicamente é selecionar diante de um grupo de projetos qual é o projeto que aquela empresa vai apostar ou não nos próximos anos. Para que seja feito isso, tem que ter um bom estudo de viabilidade técnica econômica. No caso específico de projetos em óleo e gás, tem contratos de partida de projetos de produção, tem detalhes ali que precisam ser, tem projetos que precisam ter um detalhe muito maior, para que se possa fazer um estudo de viabilidade técnica econômica mais detalhado de projetos específicos. Tá? Eu vou dar um exemplo, para que isso fique um pouco mais claro. Um exemplo que eu sempre dá. O pré-sal. Né? O pré-sal, por exemplo, foi uma decisão, né? Deixa eu voltar aqui. O pré-sal. O pré-sal foi uma decisão que foi tomada pelo país em 2006 de investir no pré-sal. Existiam vários desafios tecnológicos, econômicos, financeiros, só que se tomou a decisão de investir. Naturalmente, que quem tomou a decisão de fazer esse investimento fez uma EVTE, vamos dizer assim, vamos considerar um estudo de viabilidade técnica e econômica macro. Estou falando de um estudo macro. Quando você decide apostar, vamos dizer assim, o país decide apostar no pré-sal, ele sabe que vai precisar de empresa, sabe, o país e a empresa sabe que vão precisar de recursos para isso. Por quê? O desafio tecnológico é isso e exige recursos. E exigir decisões de visões humanas. Então, naquele momento, foi tomada uma decisão de se investir. Só que cada subprojeto que ele prestava muito grande, cada projeto de uma plataforma de produção, vamos dizer assim, é um projeto específico. Cada projeto tem o seu RT, tem o seu estudo de viabilidade técnica e econômica. E pode ter, por exemplo, dentro de um projeto de uma plataforma, ou dentro de um projeto de uma petroquímica, ou dentro de um projeto de uma empresa de engenharia, pode haver outros projetos que sejam tão importantes, relevantes do ponto de vista econômico, que se faça necessário um detalhamento especial daquele projeto específico. Tá? Então, a gente está trabalhando aqui nessa disciplina de coisas macro. Tá? Eu vou mostrar a vocês um projeto um pouquinho mais detalhado de um projeto um projeto suicida, né, de engenharia submarina, que é um projeto que eu estou orientando 2 alunos agora desse de engenharia petróleo, e vou mostrar detalhamento desse projeto para vocês. É interessante que tem um pouco de prática, né? No final, para a parte do módulo detalhadíssimo. Então, tem o impacto da taxa de desconto sobre o VPL. O que é a taxa de desconto? É uma outra definição que eu vou fazer aqui, mas na verdade a taxa de desconto é que se a gente está tratando de um valor futuro e a gente vai trazer esse valor presente, a gente está tratando de uma taxa de desconto. Tá? A gente vai descontar uma taxa que na verdade é um juros, né? que foi a taxa de juros que a gente normalmente considera os juros para frente. Né? A gente chama de taxa de juros para frente, quando a gente está faltando o tempo, a gente chama isso de taxa de desconto. Tá? Então, voltando aqui o slide anterior, né? Então, a gente tem aqui, pessoal, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, fiquem à vontade aí, eu estou falando bastante aqui, né? Se quiserem fazer alguma pergunta ou comentário, vocês podem abrir o microfone, tá? Como é uma alternativa, vocês podem levantar a mão, vocês podem escrever comentários, né? Se vocês quiserem pensar alto também, não pensem alto aí, escalados, não. Compartilha. Pronto, vou dar uma paradinha agora, para aí a gente conversar um pouco aqui. Eu fiz um resumo, assim, das partes mais importantes que eu acho do vídeo, e na verdade foi um pouco revisão, né? Até agora, um ou outro detalhe diferente, mas essa parte aqui, principalmente essa parte onde eu falei aí, itens importantes para o EVTE, tá? Princípios básicos, tá? Deixa eu
Só fazer um ajuste aqui na posição da câmera, que eu acho que eu não estou pegando essa parte aqui. Só um minuto. Então tem aqui, né, princípios básicos, indicadores econômicos, né, primeiro, itens importantes para o EVTE. Princípios básicos, indicadores econômicos, triagem e classificação de projetos. Aí tem uma parte, como eu extraí esse material de um livro de petróleo, aí ele fala aqui de contratos de partilha de produção, tá? Que se aplica exclusivamente, né, a projetos que vão, de alguma forma, são projetos que envolvem uma concessão pública. Por exemplo, extração de minério de ferro de algum local, extração de petróleo, exploração de recursos naturais. Então, exploração de recursos naturais necessariamente vai ter alguma agência reguladora, ANP ou Anatel, telecomunicações, que vai permitir a concessão da exploração dos serviços de comunicação, que aí no caso não é exploração de recursos naturais, mas no caso do petróleo é da ANM, se não me engano é a ANM, que é a Agência Nacional de Extração de Recursos Minerais. Então tem a ANT, que é de transportes, então você faz uma concessão. Assim como uma estrada, né, professor? Estrada, concessão de uma rodovia para pedágio. Exatamente, tá? Então, aí é um bom exemplo, eu vou falar daqui a pouco sobre isso aqui, que tem a ver com esses itens aqui. Aí, aqui tem contratos de partilha de produção. Então, vamos imaginar, aqui eu estou falando de EVTE, que é estudo de viabilidade técnica e econômica de projetos, mas a viabilidade técnica eu sempre falo que a parte técnica da engenharia civil, da engenharia ambiental, da engenharia química ou da engenharia de petróleo, que são os cursos que a gente tem aqui na universidade, vocês, nas outras matérias, vocês trabalham essa parte. Nesta matéria aqui, eu foco na viabilidade econômica. Então, um projeto, é isso que eu quero mostrar para vocês, assim, um projeto de viabilidade técnica, um projeto precisa de um estudo de viabilidade técnica e econômica, né? Vocês já entenderam isso tudo que eu expliquei no vídeo aí, tá? Só que como é que a gente monta? Quais são os insumos para se montar um projeto? Então, como a gente vai trabalhar? Vocês já viram que a gente vai precisar montar um fluxo de caixa. Então, essa parte aqui, fluxo de caixa, todo mundo aqui já sabe o que é, todo mundo já construiu um fluxo de caixa, inclusive no Google Data Studio, né? Taxa mínima de atratividade, VPL, planilhas e dashboards, e isso foi a introdução do vídeo que eu fiz agora, a introdução da aula. Então, fluxo de caixa, todo mundo sabe o que é, todo mundo vai precisar montar. Um fluxo de caixa, eu coloquei aqui princípios básicos, é verdade, mas assim, são informações, né? Insumos, informações básicas. Tá? Informações básicas. Informações básicas, o que é? Todas as informações que eu preciso passar, que eu preciso coletar para começar um projeto, né? Então, os indicadores econômicos são importantes porque a gente vai escolher entre VPL, TIR, Payback. Esses indicadores, cuja definição eu vou fazer na próxima aula, já com um exemplo aplicado, que eu vou mostrar para vocês. Eu vou pegar um exemplo do curso de petróleo, na verdade, que um exemplo desse caso aqui, né? Eu coloquei, por exemplo, vocês que estão cursando, estão fazendo essa disciplina comigo, ou vocês são de engenharia de petróleo, ou civil, ou químico, ou ambiental. Mas tudo que está aqui, quando eu estiver tratando de alguma coisa que é específica, como é o caso do petróleo, que contrato de concessão e produção, ou de exploração de recurso mineral, ou mesmo de alguma empresa que vai fazer exploração, no caso aqui, a Braskem, que vai explorar a Salgem. Então, alguém tem que dar a concessão daquele processo e existe um contrato de concessão. Esse contrato de concessão, por que eu trago ele aqui? Porque ele envolve dinheiro, envolve quanto que vai custar, qual é, por exemplo, os royalties que a empresa vai pagar ao Estado, e aí o Estado, com esses royalties, faz alguma coisa, né? Então, é um pagamento, o royalty, na verdade, é um pagamento pela empresa privada ao Estado
pela concessão de recursos públicos. Então, toda empresa vai ter um contrato de partilha e produção, e neste contrato, que é o instrumento jurídico, vai estar estabelecido lá o prazo, de quanto tempo é, qual é o custo, o que é que a empresa vai ceder, quais são as obrigações de cada um, quais são os direitos e os deveres de cada uma das partes envolvidas, está tudo no contrato. Então, vocês podem pegar contrato de concessão, exemplos, modelos, né? Não vou tratar disso aqui, até porque no próprio curso aqui de Engenharia de Petróleo, por exemplo, tem uma disciplina que trata dessa parte de contrato, de concessão. Se não me engano, é o professor João Paulo que ensina essa disciplina. Tá? Aí tem aqui impacto de taxa de desconto. Essa parte aqui, na verdade, são alguns tópicos gerais, né, que são itens importantes para o FTE, mas a parte principal é essa que está aqui, por isso que eu parei aqui. Tá? Então, o que acontece? Eu acho que já falei aqui em alguma aula sobre CAPEX e OPEX, só que agora eu vou parar para reforçar o que é CAPEX e OPEX. Muitas pessoas não sabem o que é. Tá? E a partir de hoje, vocês que passaram por essa disciplina, vocês necessariamente, a partir de agora, vocês sabem o que é. O CAPEX é o quê? A gente chama de CAPEX despesas de capital. Tá? As despesas de capital, praticamente todo projeto, seja pequeno, seja grande, tem algumas despesas de capital. Capital envolve basicamente recursos. A gente tem um visitante aqui na sala hoje, né? Então, equipamentos, por exemplo, equipamentos, mobiliário, em geral, né, a gente considera capital, tá? Despesas de capital, tá? Despesas com infraestrutura, basicamente. Então, a infraestrutura inicial do projeto, né? Equipamentos, materiais, ferramentas, enfim. Isso a gente chama de custo de capital. Que aí a gente chama de CAPEX, tá? E os custos operacionais vêm aí OPEX. Eu estou falando algumas coisas aqui que provavelmente vai repetir quando a gente for escutar o vídeo, mas só para concatenar aqui as coisas que eu vou falar até chegar aqui, né? Então, o custo operacional, o OPEX. Então, quando a gente vai desenhar um fluxo de caixa, tá? A gente normalmente, aqui você não vai ficar, talvez não fique muito bom, mas normalmente, no início, tá? Tem um determinado valor do fluxo de caixa, né? Primeiro ano, segundo ano, que vai ter um investimento alto em CAPEX. Normalmente o CAPEX acontece quase sempre no início dos projetos. Por quê? É a mobilização, compra de equipamento, investimento. Se eu for montar um empreendimento, vou montar uma loja, eu tenho que comprar uma edificação, tenho que comprar um terreno, construir coisas. Então, tudo que envolve esse tipo de construção de infraestrutura, em geral, é CAPEX. O custo operacional é o quê? Ok, estamos prontos para funcionar. A partir daí, custos operacionais. O que é? Custo da operação. Então, uma plataforma de petróleo, por exemplo, você faz um projeto, aí vai fazer o fluxo de caixa, isso no projeto, né? Para fazer um estudo de viabilidade técnica e econômica. Então, vai ter uma parte do recurso que vai ser investido em despesas de CAPEX. Quando você fala para qualquer pessoa quais são, a gente vai precisar de uma grana para fazer investimento em CAPEX. Normalmente é aquele investimento inicial em infraestrutura, porque isso, a pessoa que está aportando aquilo ali sabe que, em tese, aquilo ali vai ser uma vez só. As despesas, o custo operacional é um custo da operação. A contratação de equipe, manutenção dos equipamentos que foram comprados, tudo que tiver uma relação direta com a operação. Tá? Tem alguns itens que normalmente isso fica confuso até de definir, tá? Porque tem isso, quem faz gestão de projeto, quem presta conta para, como é o meu caso, assim. Então tem muitas pessoas que isso depende também às vezes da interpretação do que é. Às vezes, por exemplo, eu vou pegar um exemplo assim de uma coisa que é até difícil de definir. Quando a gente está pensando em projetos que envolvem a parte computacional, que é uma parte que eu tenho alguma experiência. Um disco rígido, um SSD, um celular. Isso aí é uma despesa de CAPEX ou de OPEX, entendeu? Na verdade, a divisão que a gente faz é assim. Em geral, tem a ver também com a dimensão do projeto. Então,
um SSD, coisas que são de material, o que pode ser considerado material de consumo. Um material de consumo, né, ali vai virar, normalmente, custo operacional. Tá? Então, Não seria um investimento longo? Por exemplo, um disco rígido se compra tecnicamente uma vez. E depois de mas é porque a depender, por isso que eu coloquei o exemplo, eu sabia que podia gerar dúvida, porque é uma questão discutível. Às vezes, um determinado auditor de projeto vai dizer, não, isso aqui não é despesa a gente não aceita isso como despesa. Normalmente, nas regras, quando você vai obter um recurso, ele vai dizer, olha, isso eu considero despesa de capital, isso eu considero despesa de custeio. Quando você vai conseguir algum projeto para investimento, isso fica claro na definição das coisas antes. Tá? Então, não é muito fácil definir, até porque, por exemplo, um disco rígido pode ser tratado como uma espécie como um papel. Então, são tantos daquele que você compra, tanto na operação, não faz sentido, por exemplo, num projeto, vamos dizer assim, de uma plataforma, você considerar um celular como sendo uma despesa de CAPEX, né, porque é muito pequeno em relação ao processo em si, mas é um material a mais que precisa na operação. Certo? Mas tem que ver direitinho, né, o que é que, para cada caso é um caso. Então, o que é que precisa, por exemplo, também, veja que aqui são elementos que a gente precisa para montar um fluxo de caixa. Os exemplos que vocês estão fazendo, que a gente está colocando do livro, né, para vocês montarem o dashboard, são exemplos simples, onde você extrai ali as informações para montar o fluxo de caixa. Num projeto maior, que é o que vocês vão enfrentar pela frente aí, né, vocês vão ter que pegar quais são as despesas de capital, qual é o custo operacional, quais são, aqui no caso do petróleo, né, perfil de produção. Perfil de produção é o quê? Normalmente, um perfil de produção no campo de petróleo é o quê? Ele começa, né, ele vai crescendo, depois o campo entra em declínio e aí terminou a produção. Isso aqui, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Primeiro ano a partir da operação, né, porque tem uma parte que é a instalação do projeto. Na verdade, vou fazer assim. Então, ano 0 não tem nada, ano 1 não tem nada, ano 3 vai ter a primeira produção. O perfil de produção, a partir do 5º ano, o volume é tanto. Então, tem que se calcular o volume de óleo, por exemplo, que vai ser produzido, porque a receita do projeto vai vir de quê? Da venda do barril de petróleo. Então, quanto vai ser produzido, eu vendo por quanto? Multiplica. Então, ali vai ser a receita de um projeto. E essa receita, como você já sabe, vai ter que entrar no fluxo de caixa. E isso é uma coisa que vai acontecer ao longo dos anos. Então, isso aqui é o perfil de produção. No caso, eu vou fazer um estudo de viabilidade técnica e econômica de um projeto de uma empresa. A receita da empresa vai vir de onde? Venda de equipamento. Então, quanto é que custa? Você tem que fazer uma previsão de receita. Um estudo de viabilidade técnica, na verdade, o que a gente está fazendo aqui é uma previsão de despesas. CAPEX é uma despesa relativamente mais fácil, porque todas as despesas que vão acontecer nos primeiros anos, a tendência da gente ser mais preciso é maior, porque está perto de acontecer. Então, essas despesas, tudo se trata de uma aproximação. Quando a gente está pensando num projeto, por exemplo, de 20 anos, 25 anos, que é o caso dos projetos de petróleo e gás. Então, você tem que pegar o perfil de produção, que tem a ver com a receita, você tem que pegar os termos de contrato, como eu falei, quanto vai ter que pagar para quem, né, no jogo, as estruturas fiscais, os impostos que tem, né, que vão ter que ser pagos, prognósticos para o preço do óleo e gás. Tá, então eu vou fazer, isso é uma das coisas que eu vou fazer, né, que eu vou colocar no dashboard isso, eu vou baixar uma planilha, vocês podem fazer isso, até já ir fazendo, baixar uma planilha que tem os preços do petróleo ao longo dos anos, porque você pode colocar isso num dashboard e você ir olhando, né, quanto é que custa, e isso aqui vai ser muito importante para a gente montar um fluxo de caixa, que é o exemplo que eu vou mostrar na próxima aula,
é um exemplo, uma planilha que a gente montou, e aí a gente leva em consideração o preço do petróleo, né? Porque você vai produzir quanto, qual é o perfil de produção, quanto vai custar, qual é o preço do barril. Então, o preço do barril não é uma coisa fixa, vai variar, e aí você tem que fazer estimativas de qual é essa variação, quanto é que vai ser no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano. Então, é aqui que a gente vai começar a trabalhar, a gente vai definir. Para cada projeto existem as variáveis cujo problema é mais sensível àquelas variáveis. No caso do petróleo e gás, já se sabe que a produção é uma variável que afeta muito a receita. E o preço do barril também. Essas duas variáveis, elas podem trazer um impacto financeiro muito grande para o projeto. Então, essas duas variáveis não vai ser um probleminha simples como a gente está resolvendo no exercício do livro. A gente vai ter que fazer uma análise estatística considerando uma faixa de variação do preço do barril. E uma faixa de variação você tem que ir no histórico do preço para você fazer uma estimativa para frente. E a produção também é tudo uma estimativa. Com base em quê? Nas prospecções, nos poços que foram perfurados antes, numa estimativa de volume. Observe que envolve sempre muito risco no processo, porque é tudo feito com base em estimativa para você montar um fluxo de caixa de projeto, efetivamente. O que vocês aprenderam comigo até agora foi montar um fluxo de caixa de problemas simples, só que a vida real vai colocar vocês problemas muito maiores. E o meu objetivo daqui até o final agora do curso, nas próximas aulas, são exemplos de aplicações maiores. Vocês não vão fazer um exemplo completo de um projeto, não é essa a ideia aqui, mas um TCC, de repente, pode avançar um pouco mais nessa área de algum projeto, mas mesmo assim, um estudo de viabilidade técnica e econômica de um projeto grande leva muito tempo para fazer, mobiliza muitas pessoas, mas o importante aqui é que vocês tenham noção exatamente do que é, porque vocês, quando forem trabalhar na engenharia, em alguma empresa, vocês vão saber, vocês podem perguntar, vai ter um estudo de viabilidade técnica e econômica do projeto? Para você não fazer uma aposta no cego, né? Tem que ter uma sensibilidade, a possibilidade da gente ter um VPL maior do que zero nesse projeto é 10%, é 20%, é 90%. Então, essa conta vocês vão aprender a fazer ainda até o finalzinho aqui do curso, né? Então, o tempo de projeto, a temporização, a expectativa dos investidores ao realizar o investimento. Lembra que naquele gráfico que passou, né, o projeto em si, ele absorve recursos, o projeto absorve recursos para gerar recursos. Ninguém faz um projeto que vai ser só para absorver recursos. Inclusive, os projetos, por exemplo, que são projetos de governo, ele absorve recurso para gerar recurso. O recurso, parte do recurso pode ser para o próprio governo, mas uma parte é para as pessoas que participam da sociedade ali. Então todo projeto está sempre gerando recurso. Agora, o perfil dos projetos depende muito, por isso que eu separei aqui, os projetos eles podem ser públicos, privados, públicos-privados, projetos sociais. Só que a geração de valor, o que é valor para cada projeto desse aqui é diferente. Você pode ter um projeto que o valor, o único que as pessoas estão buscando é o valor econômico. Tem projeto que a causa única que você está buscando é uma causa social. É um projeto social. Todo projeto, por isso que eu digo ali sempre, um projeto social sempre começa com uma rifa ou com alguém que nem precisa entrar com recurso. Um projeto de qualquer coisa vai absorver recurso. O retorno do projeto, então é isso que caracteriza, na verdade, projetos de empreendimentos sociais, é que uma empresa que trabalha na parte de tecnologia social, por exemplo, ela tem uma causa, uma missão, onde a absorção dos recursos que vai gerar lucro, mas todo o lucro vai ser reinvestido na empresa. E as pessoas que estão trabalhando ali, tem o salário das pessoas que estão trabalhando, vamos dizer assim, naquelas causas sociais. A gente sempre considera que o trabalho social normalmente é um trabalho gratuito, não necessariamente. As ONGs têm muitas pessoas que trabalham, que tiram a grana que recebem mensalmente de projetos sociais.
Por quê? O trabalho dele é social remunerado. A empresa, normalmente é isso que caracteriza normalmente uma ONG. Então, todo projeto... Aí tem projeto público-privado, que é o exemplo que você deu, uma concessão de uma rodovia. Que tem até um exemplo, que é um exemplo que a gente vai fazer. Os exemplos que eu vou tratar com vocês aqui para o final, são exemplo de engenharia submarina, exemplo de uma concessão de uma rodovia, concessão de rodovia, que eu acho que eu já mostrei para vocês no board lá, concessão de rodovia pedagiada. Tá? Basicamente, esses dois exemplos é o que eu estou lembrando, e o exemplo de petróleo e gás, exemplo de engenharia de petróleo. Tá? Eu tenho muitos exemplos, porque tem outros TCCs, eu tenho um TCC de engenharia civil, por exemplo, que eu vou ver se eu pego uma aula só para mostrar para vocês todos os exemplos. Mas a gente vai trabalhar especificamente, eu vou mostrar na próxima aula esse aqui e esse aqui. Aí eu vou ter que também mostrar a concessão de uma rodovia pedagiada e um TCC de engenharia civil do Joyce, que ele fez um TCC numa construtora, aplicando avaliação econômica de projetos no estágio que ele estava fazendo, né? Defendeu o semestre passado, foi meio orientado. Aí o trabalho dele ficou interessante, eu vou mostrar para vocês também isso aqui. Então são esses exemplos, que são exemplos, vamos dizer assim, de aplicação de tudo que a gente viu. Enfim, eu acho que é isso, né? Tem uma parte ainda que está faltando eu falar, mas eu já não sei como é que vai caber tanta coisa em poucas aulas, que envolve a parte de análise de risco. Eu tenho vídeos gravados já, então todo projeto como esse envolve risco, tá? Tá claro isso para vocês, né? Risco financeiro, risco de que um investidor está assumindo risco, tanto mais a gente corra risco, mais a chance de ganho é maior. Enfim, então é muito importante no processo também de um EVTE, de um estudo de viabilidade técnica e econômica, a gente luta muito para extrair informações precisas. É muito importante para o engenheiro lutar, vamos dizer assim, pela informação correta, não acreditar em qualquer informação, aquele dado que chegou dos preços das coisas, dos equipamentos que você vai comprar, das despesas que o projeto vai ter, buscar o maior nível de precisão possível. Tá? Tanto mais preciso, os dados, o input, mais precisa vai ser a saída, a tomar a decisão tem um nível maior de probabilidade de acerto. Certo? Então, deixa eu ver aqui, eu acho que basicamente era isso, né? Então tem o input, isso aqui basicamente é um input, são itens importantes para a entrada no EVTE, para a partir daí se montar o fluxo de caixa. Vamos ver aqui o restante, né? No nosso bate-papo aí, né? Eu já vi isso, eu já vi aquilo, valor assim, a aula, né? Informações que vocês teriam que eu falando, porque torna o processo um pouco mais grande, beleza? Então, seguindo aqui, esse lado também é importante, né? Quando eu estou colocando para vocês que uma boa análise econômica de oportunidade de investimento dentro da indústria do petróleo, mas na verdade, dentro da indústria petroquímica, dentro de qualquer indústria, o conhecimento prévio de informações, tá? Veja só, quem tem a informação é o mundo, tá certo? Quem tem informações, vamos dizer assim, privilegiadas, informações privilegiadas, informação que assim, quem tem, e alguém não teve, muitas vezes até de forma que não é legal. Tá? E aí, quando você tem informação que vai acontecer, por exemplo, dentro de um filho, uma decisão vai ser tomada, uma redução drástica da taxa de juros pelo Banco Central, uma série de coisas, são informações privilegiadas. Então, quem tem informação privilegiada, ou quem tem muita informação, antes de começar a prova de uma VTE, esse cara dá uma possibilidade de um risco muito menor. Tá? Então, qualquer projeto de engenharia ou de qualquer coisa, quanto mais informações a gente tenha sobre o projeto, melhor vai ser o nosso VTE. Porque quanto mais detalhado a gente tem um projeto de engenharia, quanto mais detalhado a gente tem os custos do projeto, mais assertivo vai ser a probabilidade da gente ter um VPL maior no final. Tá certo? Você vai construir comigo umas planilhas, onde a gente vai dizer assim, olha só, esse projeto tem a probabilidade de ter um VPL positivo de 20%. É de 30%, é de 10%, é de 5%. Então, a gente trabalha aqui não somente o cálculo do VPL, especificamente, como a gente trabalha, a gente usa alguns métodos numéricos para fazer uma análise de acessibilidade, tipo, um dos métodos que a gente vai usar é o método de Monte Carlo, para a gente determinar, não é determinar se o projeto tem ou não tem um VPL positivo ou não, é qual é a probabilidade estatística, determinística ou não, deste projeto ser viável, ter um VPL maior que zero, por exemplo. Tá certo? Então, isso tudo é conteúdo dessa disciplina aqui. Tá? Então, qualquer projeto, né? Quem daí já ouviu falar, é importante colocar isso aí também, quem já ouviu falar em CAPEX, sabe o que é o CAPEX? Tem gente que chama CAPEX, eu normalmente falo de CAPEX.
simplificado aqui, mas é mais ou menos. Vou passar um pouco. Uma padaria. Vou passar um pouco essa parte, porque essa explicação, na verdade, eu já dei aqui. Isso, até mesmo no mundo do empreendedorismo. Então, tudo é fundamental para apoio à tomada de decisão. Tá? É uma área que atua no desenvolvimento e disseminação do conhecimento. É fundamental para apoio à tomada de decisão. Tá? É uma área que atua no desenvolvimento e disseminação do conhecimento na área de regulação comum. Tá? É muito importante. Eu falei de 100 governos envolvidos, tem muita coisa, no caso específico do petróleo e de indústrias. Tá? Então, é importante, são técnicas que você coloca que são aplicadas para assessorar. Tá? A gestão, por exemplo, de uma empresa grande, ela toma decisões com base no aval técnico dos seus colaboradores. Tá? Então, vocês vão ser, vamos dizer assim, empresários, empreendedores, donos de empresa, ou vocês vão trabalhar para alguém em alguma empresa que está precisando, e vai precisar sempre, dependendo do lado que vocês chegam, vocês vão precisar ter informação técnica para subsidiar a decisão. Isso é importante. Tá? E aí, o reforço, né? Construção de planilhas e software. Por isso que eu falei para vocês aqui, muitas vezes eu vou repetir isso. Power BI, Data Studio, ciência de dados, tecnologia, Excel, habilidades específicas nessas áreas, tá? Colocam você de novo patamar. Se você, além da engenharia, né, todo o conhecimento técnico que vocês estão obtendo no curso de engenharia civil, química, ambiental, petróleo, você, durante o curso, adquirir uma habilidade específica na construção de planilhas, de software, de uso de software, você vai estar ganhando um diferencial muito grande na carreira profissional de vocês. Se vocês digitarem aí, eu não vou fazer isso agora, não perdi aqui o final errado, mas se vocês digitarem aí no Google, né, planilhas, avaliação econômica, VBL, vocês vão ver que existe uma série de empresas privadas vendendo planilha, vendendo transporte, vendendo um monte de coisa. Porque isso virou um negócio, isso é tão importante que isso virou um negócio. Tá? Então, muitas vezes, né, se vocês assistirem muito bem a videoaula do Kio, fez comigo quando eu vou administração no passado no meu canal, vocês vão ver que muitas vezes a decisão de contratar uma pessoa pode ser pelo currículo, pela formação, mas se você disser que tem uma habilidade adicional em ciência dos dados, se você sabe usar planilha, você sabe programar em Python, qualquer outra linguagem, e se você sabe usar software, você vai ter um diferencial grande na hora da decisão. Acredita nisso, certo? Porque hoje é muito difícil para você ter as empresas contratarem um time que não tem uma boa habilidade com isso. É por isso que durante esse vídeo aqui, eu vou começar falando bastante, mas as próximas vocês vão trabalhar mais que isso, só um comecinho, tá, pessoal? É como se fosse um investimento em CAPEX que eu estou fazendo aqui, mas vocês vão todos comigo operacional para fazer a próxima aula. Então, a geração de indicadores econômicos, tá? Então, indicadores que eu estou aqui, não pode melhorar, quem não pode medir não consegue melhorar, tá? Então, aí, na verdade, nesse slide, para repetir uma coisa que eu já falei aqui, mas eu vou consolidar para vocês, né? O fluxo de caixa líquido do projeto, ele sempre tem despesas, tá? Ao longo do tempo. É importante definir o tempo, né? O tempo total do projeto, que eu já falei, o tempo base, dia, mês, ano. Eu antecipei esse assunto quando o Vinícius colocou aqui a taxa mês, a taxa ano, né? E aqui tem uma definição de fluxo de caixa, mas eu não fiz aqui para vocês, para ler isso para vocês agora, não. Esse material vai estar desse jeitinho aqui mesmo, vai estar na plataforma, e aí vocês leem o que tiver que ler depois, estudam depois, tá bom? Então, a mesma coisa lá, aqui a taxa mínima de atividade, né? Então, corresponde ao mínimo que o investidor se propõe ganhar. O máximo que alguém se propõe pagar ao realizar o financiamento. Tá? A análise de investimento, a TNA, é estimada na base das principais taxas de juros aplicadas pelo mercado. As que atualmente exercem impacto são a taxa básica financeira, a taxa referencial, taxa de juros de longo prazo, sistema especial de inflação custódia, taxa Selic, que foi a taxa que o Vinícius colocou aqui, eles falam aqui, ó, 2,97 ao ano na poupança e 4,25 ao ano na Selic. Tá? Só que isso também vai ser um assunto para a nossa próxima aula. Ou para o finalzinho dessa que eu espero conseguir aqui. Ainda vou abrir o site para você entrar, a gente dá uma navegada por lá, para vocês verem que tem muito dado disponível ligado à taxa de juros que corre hoje, que rola hoje no Brasil. Tá? E resumindo e simplificando, né, na hora de investir em sua empresa, né, o investidor vai fazer uma conta simples. Né? Algo de como quanto de retorno eu vou ter em X anos. Será que não vale mais a pena deixar o dinheiro na poupança? Tá? Eu estou sabendo de uma coisa muito grande, pessoal, para a linguagem, vamos dizer assim, empreendedorismo, né, quem já fez empreendedorismo comigo, quando for buscar um investimento, buscar um investidor, a pergunta que vai ser feita vai ser essa: qual é a viabilidade econômica, técnica e econômica do seu projeto? Eu vou ter retorno, eu vou ter nele. Então vocês vejam a importância dessa matéria, não somente para os engenheiros, como para os empreendedores de uma forma geral. Tá? Vejam como é importante esse tipo de conhecimento que vocês estão recebendo agora, né? Para tudo. Então, o VPE também é uma definição do que eu já falei aqui, tá? Consiste em trazer para a data zero todos os fluxos de caixa de um projeto de investimento e somá-los ao investimento inicial, usando como taxa de desconto a taxa mínima de atratividade da empresa ou do projeto. Tá? É uma definição, assim, que vocês vão entender muito melhor quando vocês praticarem, quando fizerem o primeiro exercício para calcular o primeiro VPE aí de vocês. Tá? É uma atividade que vocês vão fazer provavelmente daqui a uns 15 dias, tá? Pela minha programação. Então, tem mais um slide aí, que é um slide, vamos dizer assim, ilustrativo, né? Mas o que vocês estão vendo aí na tela é um assunto que a gente vai ver lá na frente. O que vocês estão vendo, quem sabe como isso que está aí na tela? Quem já... Isso aqui
Isso. Alguém sabe isso? Desenhar foi? Decisão. Exatamente, uma árvore de decisão. Tá? Então, aqui, não sei se vocês viram isso lá em programação, em árvore linear, né? Mas vocês viram que tem muita aplicação de estatística, né? É outro conhecimento, pessoal, das planilhas. Se a minha vida voltasse tudo para trás hoje, assim, eu daria muita atenção à disciplina de estatística, né? Que estudou a disciplina que passou tudo, mas que não tem conhecimento, eu recomendo fortemente que aprenda muito, tá? Porque é muito importante. Certo? Então, esse assunto, por exemplo, a adição, os tratar da disciplina de estatística. Aí eu estou contando aqui algumas coisas, por exemplo, esse símbolozinho aí significa que é uma decisão que é preciso tomar. Lembra lá daquele pontinho da medalha, né? Eu preciso tomar uma decisão. E alguém me disse, né, que eu tenho uma chance de 25% de sucesso no caso de um projeto no setor do petróleo e gás. E eu tenho 75% de chance de sucesso. Tá? Então, no caso do sucesso, o VPE é calculado, uma vez feito o VPE, é de 25 milhões. Tá? E no caso de sucesso, considerando aí as etapas de exploração, desenvolvimento e produção, o VPE esperado é de 100 milhões. E aí você diz que chega ou não. Tem um dinheiro não. Tá? Eu vejo que essa decisão que está até lá é difícil. Para qualquer pessoa que seja um cara que consiga já sabe tomar essa decisão. Tá? Porque o cara pode dizer assim, não, eu vou tomar essa decisão, eu vou apostar em 25%, mas a gente entra com um projeto de gerenciamento de risco, a gente foca tudo nesse projeto. Projeto garantido que o retorno é muito alto. Aí muita gente vai do lado dos 75%, acredita pouco, vem comigo com outra parte, vem para esse outro lado, e aí no tempo quem vai ganhar mais, né, é quem for com o risco maior. Tá? Infelizmente, a lógica do processo é essa. Tá? Mas é assim que as coisas funcionam. E para isso vocês estão entendendo agora, né, que, por exemplo, a árvore de decisão ela é importante dentro do contexto da data. Acho que agora acabou a bateria do meu... Mas está chegando já no finalzinho. E eu não estou com o carregador aqui. Aí eu vou concluir aqui para a gente fechar. Então, pegando do ponto que a gente parou, né? Então, essa parte, indo do final agora, árvore de decisão. Vai ter uma aula ainda que eu vou tratar especificamente sobre isso, análise de risco e árvore de decisão. Aquela árvore de decisão ali é uma árvorezinha, foi só conceitual ali, o que eu mostrei na primeira aula, mas vocês vão montar uma árvore de decisão um pouco maior para definir a probabilidade para que se tenha um VPL maior ou menor. E aí você usa, vamos dizer assim, essa árvore de decisão. Observe que isso aqui é muito importante, né? Porque a gente está montando um fluxo de caixa. O fluxo de caixa que a gente está montando é para calcular, vamos dizer assim, os indicadores econômicos, VPL, TIR, Payback. Inclusive, vocês já viram, né? No vídeo que eu gravei, tem uma aula que eu coloquei lá, planilhas Excel. Inclusive, vocês têm que assistir esse vídeo que eu vi lá que só tem 7 visualizações. Então, tem 7 visualizações, tem 20 alunos, né? Está faltando as pessoas assistirem, porque foi o último vídeo e não chegou lá ainda. O que é? Eu estou fazendo exercício com vocês, isso é um recado importante que eu tenho que dar aqui, porque teve uma pessoa que teve dúvida em relação aos exercícios. Vocês fizeram um exercício que eu passei como a nota 1AB da forma mais fácil que tinha, aplicando fórmula. Só que eu considerei aquela forma mais fácil que vocês fizeram, né? Até porque eu não avisei isso antes, mas eu queria que vocês tivessem feito um exercício parecido com o que eu fiz quando eu estava usando o dashboard. Foi o que eu fiz. Tem a aplicação da fórmula. Usando as fórmulas do Excel? Tem a aplicação da fórmula do livro. E vocês fazerem manualmente. Tem da forma que eu fiz. O que é que eu fiz? Ele dava lá alguns dados e eu sempre montava um fluxo de caixazinho, mesmo que o problema não pedisse o fluxo de caixa. Eu sempre ia. O que é que eu fiz? Um problema simples que com a fórmula você resolve. Eu sempre, se o problema envolvia 7 anos, 8 anos, 10 anos, eu montava uma planilha Excel montando um fluxo de caixa, fazia pela fórmula, mas eu ia também nos exercícios entendendo o fluxo de caixa. Então, todos os dashboards que eu fiz foram assim. Eu fiz. E a outra terceira fórmula é essa que você falou. Qual é a forma? Usando as fórmulas do Excel. Então, teve um vídeo que eu resolvi o problema usando as fórmulas do Excel. Que, na verdade, são as mesmas fórmulas que tem lá no Google Planilhas.
Então, se vocês forem assistir agora esses vídeos, vocês vão ver que tem mais de uma forma de se chegar lá. Inclusive, você consegue calcular o VPL, o TIR e o payback de problemas simples, como os que vocês estão fazendo. E essa fórmula a gente vai aplicar para resolver um problema um pouquinho mais complexo também, as fórmulas de Excel. Quando eu for fazer com vocês aqui a simulação, o exemplo de engenharia de petróleo, tá? Eu vou pegar o exemplo de engenharia de petróleo, vai ser o da próxima aula. Tá? Eu provavelmente já vou gravar um vídeo especificamente com ele para fazer esse gancho. Aí vocês vão entender exatamente um fluxo de caixa, é isso que eu vou fazer. Vai ficar melhor eu adiantar logo isso para vocês ficarem com a visão geral da disciplina e depois eu volto para terminar com as coisas menores e outros exemplos também. Mas lá vai ter um monte de dado nessa planilha que a gente vai calcular o VPL, o TIR e o payback e vai aplicar o método de Monte Carlo, que é um método estatístico, já para a gente não calcular somente um VPL. Um VPL para problemas simples é isso que vocês estão fazendo. Só que para problemas mais complexos é o quê? Define as variáveis básicas principais, define uma faixa de valores, quanto que ela vai variar, e aí faz uma simulação automática. O próprio Excel vai fazer uma simulação automática para você usando o método de Monte Carlo. Tá? Então, é isso que é por isso que eu estou passando por isso tudo aqui. Para encerrar, na verdade, essa aula aqui, eu vou falar de fazer um pequeno gancho com a aula que eu acabei de dar antes de começar essa. Tá? É por isso que é muito bom, eu gosto muito dessa questão de você ficar gravando aulas, porque eu não lembrava mais das coisas que eu falei no vídeo, já faz um ano. E eu acabei de dar uma aula aqui onde eu reforço muito, foi uma aula praticamente... Essa aula anterior aqui, a aula que eu dei anteriormente, ela foi uma aula de administração, onde eu falei aqui das habilidades importantes para o trabalho, para o mercado. Fatos e tendências. Então, eu falei de algumas habilidades que eu, inclusive, extraí de um relatório que eu estudei esse final de semana, e hoje eu dei a aula com base nesse relatório, que é o relatório do Coursera. Aí eu recomendo muito o vídeo ainda. Agora o vídeo já deve estar, por exemplo, se você estiver assistindo esse vídeo agora, pode ser que eu já tenha colocado o vídeo da aula anterior também aqui, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Mas eu recomendo a todo mundo que assista esse vídeo sobre as habilidades. Por quê? Mesmo que vocês não estão fazendo administração comigo agora, tem uma parte importante que eu vi nesse relatório, que esta disciplina, avaliação econômica de projetos, é uma disciplina cujas habilidades, eu falei nesse vídeo aí, né, que são diferenciais de carreira. Certo? Então, eu tenho visto na minha timeline do LinkedIn a contratação de engenheiros que entendam, que saibam avaliação econômica de projetos, que saibam fazer um cálculo de um EVTE. Então, algumas áreas especificamente, uma delas é esse conteúdo que eu estou dando, são habilidades muito importantes e diferenciais na carreira de um engenheiro. Certo? Na aula anterior, no vídeo anterior que eu estou recomendando vocês assistirem, eu dividi, peguei a ideia do relatório, do Coursera, eu dividi em Business, Tecnologia e Data Science, Ciência dos Dados. E coloquei fiz um mapa mental com um monte de habilidades, de conhecimentos que são importantes para essas três áreas. Então você vai encontrar uma semelhança, né, algumas coisas muito parecidas com esse tipo de habilidade que eu estou ensinando aqui. Certo? Então isso aqui é muito importante. Eu também não sei se vocês lembram, né, vocês que estão fazendo essa disciplina comigo, porque são muitas disciplinas, são muitos vídeos, não sei se vocês assistiram todos, nem tenho esse controle, nem tenho como fazer esse controle. Mas tem um vídeo também, que também é um vídeo gravado de outras... Esse, se não me engano, é o 3º vídeo que eu uso de aulas passadas. E eu vou recomendar de novo esse vídeo. Eu vou até colocar no grupo lá do Telegram. Nossa, pessoal, depois dessa aula, assistir esse vídeo, que é Avaliação Econômica de Projetos na Era dos Dados. Por que eu estou dizendo isso? Porque vocês vão ver lá que tem um monte de fonte de dados. Você sabe a importância de uma fonte de dados agora. Porque você vai pegar uma planilha, entrar no site da ANP, baixar num site qualquer, uma planilha no formato do Google Sheets ou do Excel.
Se você pegar uma planilha de qualquer lugar, você sabendo o Google Data Studio como você está agora, você monta um dashboard assim tranquilo. Você traz para o seu problema um dado que você trouxe de algum lugar. Então, no exemplo que eu gravei para vocês, eu peguei o dado de onde? Do meu YouTube Analytics. Do mesmo jeito que eu peguei dados do meu canal de YouTube para fazer análise do meu YouTube, por isso que eu cheguei à conclusão que esse vídeo é um vídeo muito visualizado, você pode entrar no site do IBGE e baixar a planilha que tem lá dados abertos. Aí você vai baixar a planilha e você vai montar o seu dashboard com dados do IBGE, da ANP, de outros lugares que você queira, porque é uma coisa muito comum se entregar dado para você fazer análise hoje. Não os dados mais estratégicos das empresas, mas você consegue baixar. Então, por exemplo, aqui, né? Vocês viram que eu perguntei ali durante a aula, aquela aula foi síncrona, eu perguntei para o Vinícius, ele disse que a taxa... Eu não sabia, ele procurou na hora da aula, 2,97 ao ano a poupança, 4,25 ao ano a taxa Selic. Ou seja, a taxa Selic era metade da poupança. Agora, quanto é que está? Então, se vocês pegarem, vocês que gostam muito de finanças aí, se entrar no site do Banco Central, vocês vão ver um gráfico lá, mas vocês podem baixar um arquivo com a poupança Selic dos últimos meses, dos últimos anos, e colocar dentro do seu dashboard, porque vai ser uma fonte de dado a mais. Então, você estava perguntando no começo da aula, estou sem ideia para fazer treinamento lá no dashboard. Aí é mais uma coisa. Entendeu? Você pode, de repente, tentar estruturar o seu fluxo de caixa financeiro, da conta corrente, do seu dia a dia, e trazer, por exemplo, separar uma parte para fazer investimento e pegar dados que são importantes, taxas, para decidir, por exemplo, onde é que você vai investir. Você pode fazer um dashboard seu, né, para decisões pessoais, financeiras, e a grande vantagem de se fazer esse tipo de coisa, do dashboard, né, eu acredito muito no processo. O que é o processo? Fazer um pouquinho todo dia. Vai fazendo um pouquinho todo dia, que aí você vai acumulando coisas. Então, eu tenho dashboards, aquele dashboard que eu montei do YouTube. Eu só comecei. A aula que está lá, eu comecei um dashboard e montei ele, só que eu vou melhorar, vou esperar vou estudar melhor os dados, eu vou escolher os dados certos, eu vou escolher os gráficos certos. Então, tem uma área que eu falei na aula anterior a essa, e eu trouxe até esse livro aqui hoje, né? Eu até falei hoje na aula de administração aqui, que a gente está num mundo muito diferente, né? Eu comprei esse livro, na verdade eu já comprei 3 vezes esse livro, que eu emprestei e não sei onde ele foi bater. Mas esse livro é Storytelling com Dados, eu indiquei esse livro também na minha timeline lá no Instagram. Esse livro é muito bom, para quem gosta de visualização gráfica de dados. Ele é um guia sobre visualização de dados para profissionais de negócio. Então, o que é que ele orienta aqui? Qual é o tipo de gráfico importante? Porque tem gráfico de barra, tem gráfico de série temporal, no próprio Data Studio que eu apresentei para vocês, tem um monte de tipo de gráfico. Normalmente a gente vai para 2 tipos de gráfico, normalmente é barra ou série temporal. Só que, e aqueles outros gráficos? Quando é que é bom usar aqueles gráficos ali? Então, aí esse livro fala aqui, né? Ele dá um passo a passo, um roteirinho, para você estruturar bons gráficos, né? Contar boas histórias. E aí ele fala, esse gráfico, por exemplo, ele dá esse exemplo aqui, que não faz sentido fazer um gráfico de pizza se você quiser, tipo... ele dá um exemplo aqui, eu precisaria dar o contexto, mas ele mostra que esse gráfico linear, para esse caso, faz muito mais sentido, porque você vai ver a abertura aqui, né? A diferença que você não vê aqui. É o mesmo dado, só que aqui você não consegue ver a diferença de um para o outro, fica difícil. Mas quando você posta assim, quando você coloca o gráfico assim, você vê a diferença claramente. Então, por isso que eu gosto muito. Na verdade, como eu já dei o curso lá de Google Data Studio, eu vou gravar alguns vídeos falando disso aqui, Storytelling com Dados. Que aí é uma coisa mais, vamos dizer assim, de orientar qual gráfico você deve construir, porque lá no Data Studio você constrói basicamente o que você quiser. Beleza? Basicamente, acho que era isso que eu tinha para falar aqui na aula de hoje. Foi bom que eu peguei o gancho aí das coisas que eu já tinha falado, né? Fica muito claro, por exemplo, um destaque aqui, né? O valor da informação. Pegar as informações certas,
a tomada de decisão que é sempre baseada em informação e pegar as informações certas, ter muito cuidado, principalmente em engenharia, projetos de engenharia, envolve a vida das pessoas, pegar os dados que tiver mais organizado, melhor catalogados, mais precisos, porque aí você vai gerar as informações, vai gerar dados para uma melhor tomada de decisão. Beleza? E aí, tem alguma pergunta, alguma dúvida, alguma coisa? Não, você tá tranquilo. Beleza, então é isso. Até a próxima aula. E assim a gente encerra mais uma aula de avaliação econômica de projetos, mas eu vou pedir para você que ainda não se inscreveu no canal, que não deixou o like aqui nesse vídeo, que faça isso, porque este canal precisa crescer muito aí ao longo da jornada para que eu possa continuar trazendo um conteúdo de qualidade para você. Beleza? Um abraço, valeu e até o próximo vídeo.